Bem-vindos, eu sou Luís Varela de Almeida, estamos a caminho das eleições autárquicas no próximo dia 12 de outubro. É a vez de olharmos para o Concelho de Mourão, no distrito de Évora. Convidámos todos os partidos que têm assento na Assembleia Municipal. Estão presentes pela coligação Mourão no Caminho Certo, PSD-CDS, o João Fortes, atual presidente da Câmara Municipal, e também o candidato do Chega, João Malheiro. Muito obrigado aos dois por estarem aqui. João, pois são os dois João, portanto tem que se calhar melhor dizer o último nome sempre, João Fortes. Deixa-me começar aqui por um tema que me parece bastante interessante. O João tem 34 anos, é o autarca mais novo em funções atualmente no país e foi eleito com 30 anos. Para um concelho que tem alguma população envelhecida, população com mais de 75 anos é 26,8%, como é que se sente? Como é que é isto ter 30 anos, ser eleito num concelho tão pequeno? É a prova que, de facto, os jovens têm lugar na política? Luís, antes de mais, me é permitido um bom dia. Bom dia, sim, claro. Um bom dia a todos. É com entusiasmo que estou aqui e quero acreditar que este programa, o Conta Lá, consegue dar voz a todos aqueles que, agora, dia 12 de outubro, têm a oportunidade de mostrar a sua força junto das suas gentes. E um cumprimento especial aos moranenses que nos irão ouvir e analisar aquilo que estamos aqui a dizer. Não deixa de ser paradoxal, quando me propus a eleição, sem expectativa de vencer, coloquei em cima da mesa essa improbabilidade. Como é que num concelho tão envelhecido vão votar num jovem? Quero acreditar que não votaram apenas num jovem, votaram no ideal que esse jovem transportava para a comunidade, vendendo muito a ideia de esperança, vendendo a ideia de projeto, rasgando em parte aquilo que tinha sido instituído durante 28 anos pelo Partido Socialista, que hoje aqui infelizmente não está presente, até para contraditório. Portanto, assumo que votaram na concepção de um ideal que eu tentei vender durante a campanha eleitoral e que se ingrou, felizmente, em 2021. Mas sente-se, se calhar não é a palavra certa, mas vai perceber a minha ideia, respeitado? Ou seja, sente que a idade não é um fator? Normalmente, às vezes, a idade é o contrário. Se uma pessoa demasiado mais velha, a questão, a agilidade mental, algo do género. Neste caso, é novo, não é? Sente esse respeito por parte da população? Há dois aspectos em relação a esse tema. Hoje, infelizmente, parece-me a mim que as funções autárquicas, mas também as políticas, mais do que currículo, são cadastro. Portanto, essa é uma vertente. E hoje já não há, talvez, o respeito institucional à figura de um Presidente de Câmara, como havia por parte de outros colegas que me relatam episódios totalmente distintos nos anos 80 e nos idos anos 90. No entanto, quero acreditar que sim, há um respeito, há uma confiança, e se vê-se, inclusive, na mobilização que temos transposto para a rua no apoio à minha reeleição. Portanto, de forma alargada, quero sentir que os moranenses confiam em mim, afastando o critério da idade como algo apenas discricionário, mas sim a competência, a dedicação e o rigor. E quero acreditar. Começou a gerir uma Câmara aos 30 anos. Aos 30. Tinha experiência empresarial. Isso ajudou-me, de certeza, também na gestão municipal, mas essa é completamente distinta, há que dizê-lo. Claro que sim. João Malheiro, não lhe vou fazer perguntas sobre a sua idade, claro que não. A idade ou a experiência são sempre bem-vindas, só que tinha que assinalar este facto. Que acho eu não considero velho. Não, eu também não o considero velho, não, de todo. Mas queria lhe perguntar qual é o diagnóstico que faz atualmente do Concelho de Mourão? Antes de mais, obrigado por este convite, e acho que é uma iniciativa extremamente importante, principalmente para as regiões mais recônditas do país. Eu penso que da análise que tenho feito, e com as pessoas que tenho contactado, há muita coisa para fazer em Mourão. Portanto, nós temos, aliás, a designação da candidatura é dar a voz aos moranenses, e uma das razões é essa mesmo. Há fortes problemas a nível da segurança, a nível da habitação. Acima de tudo, problemas são esses na segurança? O problema da segurança é que, inclusive, saiu agora há cerca de 2 meses um relatório do INE em que refere a taxa de criminalidade em Mourão está em terceiro lugar, não é?
e, portanto, Está só em isso é terceiro um lugar em início. relação a quê? A taxa de criminalidade. Sim, a taxa de criminalidade normalmente é uma porcentagem, não é? E está-me a dizer que o Conselho Certo. de Mourão está em terceiro lugar. Em terceiro lugar, Em terceiro lugar de quê? Do Conselho com mais crimes com mais criminalidade. no Por país cada 100 todo. habitantes. No país todo. No país todo. Muito bem. E, portanto, só isso é um sinal. Estamos a falar de dados referentes a 2024 e, portanto, só E isso que é tipo um de indício. criminalidade é essa? Não é criminalidade muito violenta, mas tem muito a ver com o álcool. E, acima de tudo, a taxa de álcool também. Sim, mas na questão da condução, na questão de distúrbios nas ruas... Distúrbios, também a violência doméstica. Mas isso não são problemas, não querendo desvalorizar de todo, atenção, muito comuns às vezes nos concelhos mais interiores. E um problema também muito comum ao Alentejo. É assim, pode ser um início de um problema, mas é um problema que tem que ser resolvido de uma forma eficaz. E do tem seu algo ponto de que vista tem que se fazer. não é resolvido porquê? Ou como é que se propõe a resolver isso? Eu proponho a resolver através de adotando outras medidas mais eficazes. Como por exemplo? Começa por ser haver o reforço da força policial presente, neste caso a GNR, e uma das formas é aumentar o número de efetivos, ou tentar, pedir, solicitar essa Porque não questão. depende da Câmara. Certo. Mas dar condições, por exemplo, a que fiquem lá, a que se fixem lá? Há que criar as condições. Se não houver, tem que se criar. Até porque há património da Câmara onde, por exemplo, podemos facilitar em termos de habitação, enfim, E tem transporte. tem essas casas identificadas, por exemplo? Existe, não tenho em concreto, mas estamos a falar de umas dezenas largas de casas que devem de ser recuperadas. Isso é um problema relacionado com a questão da habitação que eu falei há bocadinho. Sim, já lá vamos. E essas casas existem. Muito bem. João, Já agora, em relação à segurança, gostava de dizer uma questão. A implementação da unidade móvel de polícia acho que é extremamente importante. Unidade móvel de polícia. Leva-nos a uma maior proximidade das pessoas e, portanto, vai contribuir para que, de facto, não haja esse nível tão elevado de violência. Sim. João, dados são dados, mas partilha desta perspectiva? Importa referir, a meu ver, e agradeço que este tema tenha sido para aqui chamado, até porque diz respeito à vida das pessoas, importa perceber que, apesar do ranking que ocupamos, ele, obviamente, é muito alocado à baixa população que temos. Portanto, o nível de criminalidade que aqui foi relatado e que não deve ser desvalorizado, nomeadamente a violência doméstica, a taxa de alcoolemia, as operações stops que decorrem e que são considerados crimes graves ou crimes muito graves, os danos contra o património da própria autarquia. Mas consegue-me explicar essa questão em relação à densidade populacional? Porque a densidade populacional de Mourão, estamos a falar de 8,6 habitantes por quilómetro quadrado. Portanto, é uma baixa densidade. Portanto, consegue-me explicar essa questão que estava a dizer do ranking e dessas contas? As contas são estas. Por exemplo, Albufeira, julgo que Albufeira é quem ocupa o top do ranking, em primeiro lugar. Sim, e no debate de Albufeira o Presidente discorda dessa contabilização porque é feita em relação à população, mas esquece depois a questão do 500 mil de pessoas que está lá no pico do verão. Mas neste caso não há 500 mil de pessoas em Mourão. Felizmente temos 16 mil dormidas, temos vindo a bater recordes a nível do turismo, mas não temos ainda a afluência que a Albufeira tem. O que é que eu quero transmitir à população? E muitos o saberão, é que, tendo em conta a introdução destas variáveis que aqui falamos, que são externalidades, claro, obviamente, face àquilo que é o poder da autarquia, com este tipo de crime faz com que possamos subir no ranking sem haver esta percepção de insegurança. O que é que as pessoas de Mourão sentem a nível de percepção de segurança Mas pública? agora sou eu que não estou a perceber. Ajude-me lá a explicar isto para a coisa ficar Eu vou aclarar, bem clara, por favor. Normalmente, quando falamos de criminalidade, associamos a criminalidade a distúrbios violentos, a agressões, a furtos. Quando falamos de criminalidade, falamos de qualquer crime. Mas aquilo que eu queria Pois existe a criminalidade violenta. Aquilo que eu queria transmitir era precisamente isso. Em Mourão, felizmente, não sofremos de criminalidade violenta. Se não combatermos este problema, poderemos para lá ir. Mas o João Malheiro também não disse criminalidade violenta. Ele falou da questão do álcool, dos distúrbios, também de alguma coisa relativa ao património. O Luís, se me permitir, era precisamente aí que eu queria chegar. Não fujo a estes temas, que são fenómenos sociais totais
infelizmente, que vivemos, como a violência doméstica, os danos contra o património, muitas vezes por pessoas que estão evadidas da sociedade. O que eu quero transmitir é que no concelho de Mourão temos que acreditar que podemos vender confiança, seja para os empresários, seja para aqueles que ali se querem fixar e viver, seja para os idosos que vão levantar medicamentos à farmácia ou vão levantar a pensão ao CTT. E aí já houve, de facto, várias ocorrências de tentativas de furto, de intimidação, não só à noite, também durante o dia. E, apesar eu concordo, se pudéssemos ter mais efetivos de GNR em Mourão, eu ficaria eternamente agradecido. Temos é que analisar o custo-oportunidade. Sei bem Quantos que é que se existe? 24 a 26, no pico de verão, percebi este ano que alguns militares foram desmobilizados para zonas onde eram mais necessários, nomeadamente no litoral. O que eu quero transmitir é, há uma percepção da população que está baseada na insegurança, nomeadamente com a etnia cigana. Eu gosto de tratar as coisas pelo nome. Aquilo que nos propusemos enquanto autarquia foi a aprovação de um plano de ação de segurança pública, que foi aprovado pela Câmara, foi aprovado pela Assembleia, além de termos colocado um funcionário municipal a percorrer as várias instalações do município com o objetivo de cruzar informação com o posto GNR, porque infelizmente à noite é quando há menos patrulhamento, temos 3 freguesias. Propusemos também reforçar e conseguimos garantir a videovigilância nas instalações próprias do município. Isso fez descer consideravelmente o nível de vandalismo, ataques contra o património, principalmente nas piscinas municipais descobertas. E aquilo que eu diria que é o mais ambicioso e que está neste momento junto do comando técnico da GNR é a implementação de videovigilância. Nós assinámos um protocolo de cooperação com o Destacamento Territorial de Évora, em que nos propusemos a financiar a instalação de 13 câmaras de videovigilância na freguesia de Mourão. Isto para auxiliar a GNR quando há, por exemplo, ataques contra contentores de lixo e quando os ardem, principalmente no inverno, e muitas vezes é sem querer porque são cinzas, outras vezes é mesmo propositado. Alguns furtos, algumas ameaças na rua. Tenho a certeza que a videovigilância vai, em parte, resolver essa questão. Olha, nem que seja para resolver o problema que agora fui afetado onde rasgaram todos os meus outdoors em Mourão, foram rasgados no início da campanha. Nem um dia duraram. Portanto, quero acreditar que há esta... E sabe quem é que terá feito isso? Não sei, nem posso acusar, foi feita queixa... Não estou a perguntar se não, foi feita queixa às autoridades, terá decorrido durante a noite. É pena que não possamos viver ainda de forma livre e democrática e que se tente atingir por esta via. Mas a mensagem principal... Só para concluir, por favor. A mensagem que eu queria deixar à população é: reconheço que há problemas de segurança. Para mim, o ranking é secundário. E ainda este verão tivemos, de certeza, novamente, ainda não tenho dados, mas vamos ter, de certeza, recordes a nível do turismo. Eu quero é combater a sensação de bem-estar da comunidade quando percorre as ruas. E quero acreditar que, nesse sentido, a videovigilância fará o seu caminho e sucesso. Sim. João Malheiro, esta questão da criminalidade tem a ver com o pico do turismo ou tem a ver com a população ou até, a questão foi levantada aqui pelo João Fortes, pela população da etnia cigana? Eu penso que passa... É transversal às 3? Não. Há de haver problemas dentro da população mouranense normal, chamemos-lhe assim, e a comunidade normal. Depois também temos, de facto, uma forte presença por parte da comunidade cigana. Aliás, existe um relatório, aliás, que é público, que está no site da Câmara, que é um relatório de um diagnóstico social. Sim. Em que vem fortemente vincada a presença da comunidade cigana, que é uma comunidade que tem os problemas que todos nós conhecemos. Portanto, é uma comunidade muito fechada, e por parte da comunidade residente há muitos anos e que historicamente, em termos de famílias e existente em Mourão, há aquela sensação de insegurança em relação a essa comunidade e, portanto, também há alguma inércia por parte ou falta de vontade também todos nós conhecemos, há sempre alguns conflitos
que é Mas, suposto não existirem. segundo esse documento que está a referir, esse diagnóstico social, a população de etnia cigana a residir no Conselho de Mourão, estamos a falar de 222 pessoas, pelo menos o que está disponível Está um nesse bocadinho documento. desatualizado. Pronto. Esse relatório é de 2017. Pronto, mas quer dizer que terá havido esse aumento então? Houve. Pronto, e saberão quantas pessoas estão neste momento? Porque o último dado disponível para consulta eram essas 222 pessoas. Por isso eu pergunto quantas são agora. Eu penso que agora andarão na volta das 300 e tal. Não, são menos. É difícil tracear muitas vezes as dinâmicas da tem população um da número? etnia cigana. Diria que entre 230 e 240. Muito bem. Então, não é muito diferente dos tais 222, não é? Mas pronto, força. Que estava a concluir a sua ideia. Portanto, acaba por haver alguns conflitos, inclusive de parte a parte, portanto as pessoas... Entre os próprios membros da etnia cigana, é isso que está a dizer? Não, entre as duas comunidades. Quais duas? A comunidade não cigana e a comunidade cigana. Muito bem. Entretanto, a sensação e isso surge muito também porque com esses relatos, ainda agora durante este verão, em eventos, em feiras, há pessoas que se deslocam a Mourão para ir ter com familiares, que não são residentes, inclusive de Mourão, e partem do pressuposto que vão para uma terra de interior, pacata, ostentam alguns bens de valor e sentiram alguns problemas, tiveram que se esconderem assim, ir para cafés, porque se aperceberam que estava a haver alguma perseguição. E, portanto, isso são situações concretas e que é suposto evitar-se. Daí também a implementação do posto móvel, porque eu tenho um conceito um bocadinho diferente. As câmaras de filmar são muito giras, mas depois é preciso um acompanhamento, é preciso uma estrutura elevada de acompanhamento. Alguém tem que estar a coordenar essa vigilância e pode-se, de uma forma muito mais económica e mais eficaz, mais efetiva, mais junto à população, porque há a presença. E, inclusive, Que serve como fator de dissuasão. Dissuasão e a pessoa também recorrer com facilidade, está próximo. E normalmente os postos têm também a vigilância e, Portanto, no seu entender, se já há escassez de efetivos, não quer desperdiçá-los a ver imagens, mas sim estando na rua. Estando na rua, exatamente. E mais, se já há dificuldade de conseguir efetivos, mais será para ter uma equipa que esteja permanentemente na vigilância. Sim, só para terminar este tema da segurança, para depois abordarmos outros temas, em relação à comunidade cigana, habitam onde? Pois, aí viramos para a questão da habitação, que disse-lhe também que era um dos problemas e uma das prioridades da minha candidatura e do Chega, Sim, em Mourão. Vamos à habitação concretamente já depois, mas relativamente à comunidade cigana... Onde é que habitam, vivem, eu considero bairros de lata. Bairros de lata, sim. Portanto, na rua, fazem aquelas barracas, é isso que me está a dizer? Sim, nas zonas limítrofes do Conselho. E, portanto, do Conselho, neste caso, de Mourão. Quer realojar essas pessoas ou quer expulsá-las do Conselho? Não quero realojar. Mas realojar com condições. Portanto, vamos lá ver uma coisa. A comunidade cigana oferece rendimentos, nomeadamente subsídios, ou, inclusive, há pessoas, há elementos da comunidade cigana que trabalham e que oferecem os rendimentos resultantes do seu trabalho. Agora, há muitos também que recebem subsídios. Contudo, entendo que esses subsídios são subsídios que são suficientes para poderem contribuir na possibilidade de terem uma casa digna, porque acho que está em causa um pouco a falta de dignidade humana, porque, pelo menos ponho-me no lugar deles, também não gostava de viver em vacas de lata. Mas isso, permita-me levantar esta questão, e já lhe vou dar tempo também para responder. Claro. Não está a ir contra o seu próprio partido, João? Porque, ouvindo falar o seu líder, totalmente contra a comunidade cigana... Discordo. Eu nunca ouvi André Ventura dizer que queria realojar ciganos, queria lhes dar dignidade humana. Antes, pelo contrário, é sempre um discurso mais efusivo, para não dizer outra palavra, relativamente à comunidade cigana. Por isso, discordo completamente. Eu ia lhe perguntar aliás, o que eu já ouvi André Ventura referir em relação a essa questão é que quem trabalha, quem faça os seus descontos, quem contribui para a sociedade, como todos nós contribuímos, estamos aqui,
é bem-vindo e deve ser respeitado como Sim, tal. mas nunca ouviu o André Ventura dizer que a comunidade cigana tem de ser realojada. Já lhe perguntaram? Provavelmente já, por isso é que eu lhe estou a Não, se eu lhe questionar. perguntar. Não, mas por isso é que eu lhe estou a questioná-lo sobre isso. E se por um lado não sente que tem um pouco mais de humanismo e um pouco mais de coragem. Vamos chamar-lhe Mas assim, eu não se quiser. considero André Ventura com falta de humanismo. Eu também não estou a dizer que ele não tem falta de humanismo, estou-lhe a perguntar a si. Se considera assim. Não, mas eu sou assim. Não é uma questão de considerar ou deixar de considerar. E são ideias minhas, claramente, e que, a meu ver, não vão contra as ideias de André Ventura. E já lhe expliquei a razão. Muito bem. Portanto, desde que as pessoas contribuam, de facto, para a comunidade, têm todos os direitos e deveres e, portanto, devem respeitá-los. Quer responder? Permita-me só dizer uma coisa em relação ao tema da videovigilância. Nunca esteve sequer em cima da mesa a possibilidade do efetivo contingente da GNR de Mourão ficar afeto à monitorização das câmaras. Seria feito através de Évora. Portanto, não se pode deduzir esse número de efetivos a esta operacionalização da videovigilância no Conselho. E só para arrematar, a Câmara tem vindo a apoiar, não sendo a obrigação sua, a GNR, seja com a aquisição de viaturas, seja com obras de remodelação do próprio posto, depois de termos feito pressão na tutela e isso não ter acontecido, o que também por si só é triste. Em relação ao tema Com o atual governo? Com o anterior governo e com o atual governo. Não tenho... O anterior de Luís Montenegro? O anterior de António Costa e Sim. também já há reivindicações junto deste governo e no interesse das nossas populações não podemos olhar a governos, temos que agir exatamente do mesmo modo. Então vamos entrar na questão da habitação. Existe uma estratégia local de habitação que aponta para dezenas de fogos a construir, a reabilitar. A questão é que, pronto, haverá aqui alguns problemas com a execução e os prazos e também a questão da comunicação com os beneficiários. Pelo menos são algumas das queixas registadas. João, já que já estamos no tema da habitação, pergunto-lhe também relativamente à questão da comunidade cigana, se o seu objetivo também é retirar as pessoas desses bairros de lata e realojá-las. Se já tem prazos para isso, já tem financiamento para isso, porque sabemos que é caro construir habitações. Portanto, pergunto-lhe o que é que já tem previsto para essa parte e depois entramos na habitação para toda a gente. Em relação ao tema da etnia cigana, que são, para todos os efeitos, considerados pessoas sem abrigo, ao abrigo de muitos relatórios porque não têm casas condignas, como aqui foi referido, de facto, na estratégia local de habitação, que foi aprovada por este executivo que lidero, mas tinha sido iniciada ainda na governação socialista, o grosso do investimento recaía de facto nesta componente da etnia. Este executivo felizmente conseguiu garantir 5 fogos habitacionais, gastou cerca de 100 mil euros em reabilitação de fogos habitacionais, sendo que nenhum deles foi de facto para a etnia. Do orçamento camarário? Orçamento camarário, sem Qual é o orçamento já agora da Câmara? O orçamento real são 6 milhões de euros. Obviamente que com a quantidade de projetos indefinidos e não cabimentados, o orçamento aprovado foi de 11 milhões e 500 mil euros. Normalmente nunca executamos todas estas receitas e despesas. Em relação ao tema da etnia, aquilo que queria transmitir era importante fazer a ligação com os antecedentes. Foi pena, a dada altura, principalmente nos primórdios dos anos 90, durante o decorrer dos anos 2000, que a autarquia não tenha tido, o João concordará, uma postura proativa de fiscalização e também de dever de demolição daquele aglomerado populacional que ali estava a surgir junto à freguesia de Mourão. E concordo com a designação que utilizou, é um bairro de lata. Não abona, de facto, a nosso favor termos aquele cartão de visita para quem entra dentro do concelho. Naquela área de gênese ilegal, se é que lhe podemos chamar tecnicamente assim, temos apenas 2 habitações que estão legais com contratos de arrendamento com a autarquia, que foram felizmente regularizados. Fizemos planos de pagamento com os membros da etnia que eram devedores dessas mesmas habitações. Apesar de existirem outros conjuntos de infrações, como eu já referi há pouco numa conversa paralela, de água, de eletricidade. Na estratégia local de habitação previa-se um custo de investimento de 6 milhões de euros para o realojamento efetivo da comunidade cigana. Assinámos um protocolo de financiamento com o IRU, que ainda se mantém em vigor. O Instituto da Habitação. Que ainda se mantém em vigor, apesar de já não poder ir até aos 100% com participação, uma vez que o primeiro direito termina em junho de 2026, podemos querer, se mantiverem funções, dar ou não melhores condições. Temos seguido outra linha. Para já, na revisão do PDM, é importante dizer isto, na revisão do PDM vamos classificar Plano Diretor Municipal. Aquele terreno como urbanizável, porque tudo o que está ali, neste momento, se existisse uma ação com o dever jurídico era para demolir. Nós já demolimos algumas, a nossa missiva tem sido: não queremos mais nenhuma barraca. É difícil de combatê-lo,
Por isso é que até adquirimos um drone, inclusive, para vigiar esta população. Já fizemos 3 operações de demolição de barracas, porque aquilo que tentámos dizer à comunidade é: têm filhos, tudo bem, mas para ter filhos têm que ou viver na casa dos pais, ou então comprar ou alugar uma casa dentro da população, dentro da freguesia. Tem sido uma missão difícil. O nosso plano, enquanto autarquia, é no futuro garantir a legalização da construção das casas que podem ser legalizadas. Algumas podem, foram construídas em alvenaria, e pensaremos se sim ou se não, naquelas de chapa, se os realojaremos ou não, até porque, como aqui foi dito, há rendimentos suficientes para fazer face a custos de aquisição ou custos de arrendamento. Portanto, estão em sintonia nessa Julgo questão. que sim, julgo que sim. Mas na parte dos 6 milhões, foi o que me disse que era preciso para realojar toda essa comunidade, para essa construção. Os 6 milhões não eram 6 milhões totalmente dedicados à etnia. Digamos 4 milhões para a etnia, 2 milhões para outros focos habitacionais. Mas de um orçamento que lá está, há pouco dizia-me real de 6 milhões, sim. Quer dizer, suponho que a Câmara não possa gastar 4 milhões sozinha nesse aspecto. Falou nessa questão do Instituto da Habitação. Portanto, neste momento, qual é a fonte de financiamento? Se vai candidatar a algum fundo, se não vai, como é que vai resolver essa questão? Neste momento, quem quer que assuma a autarquia tem em cima da mesa a possibilidade de execução desta estratégia local de habitação com o financiamento apenas a 85%, ok? Do IRU. Infelizmente já não conseguimos ter garantias de que a execução fosse feita atempadamente. Acredito que já tenha feito as contas, porque eu não consigo fazer a conta de 85% de 6 milhões. Portanto, isso quer dizer que a Câmara tinha que gastar quanto? Mais de 4 milhões. Ok. Não, era impossível. A Câmara de Mourão não tem autonomia financeira, certo, os 4 milhões, certo, nem solvabilidade. Mas com os 85%. Ou seja, se a Câmara de Mourão um dia desejar avançar com este plano estrutural de realojamento deste conjunto habitacional... E quer avançar com isso? Tem que, neste momento, queremos legalizar as casas que podem ser legalizadas para pagarem em mim, para fazermos a ligação de esgotos, para fazermos a ligação de água e serem contribuintes líquidos como os outros contribuintes. Porque estamos nesta fase ainda. Realojar essa parte... Ainda estamos nesta fase. Seria a longo prazo. A longo prazo. Sendo que todas as outras habitações que, pelas suas características de construção, chapas de zinco, não podem ser legalizáveis, estas... que fica a minha palavra de honra, quem concorda, concorda, quem não concorda, não concorda. Temos outras prioridades e outros objetivos do que gastar agora estas verbas avultadas na reabilitação, no realojamento da etnia cigana. E isso não prejudica... São opções políticas, simplesmente são opções políticas. Porquê é que prefere tomar essa opção política? Porque ainda há muito trabalho para fazer para as pessoas de Mourão e que tem também significado para a própria etnia cigana. Como alargar o parque escolar, melhorar os espaços públicos, garantir serviços camarários mais modernizados, portanto, até chegarmos à parte... E isso não é marginalizar ainda mais uma comunidade? Olha, eu vou-lhe dar a minha opinião. Quando fui eleito autarca, entrei com a melhor das fés e com a capacidade de entrar numa via do diálogo. E senti que era praticamente inútil. Porque quem não contribui, mas também não quer ser ajudado, é difícil de entrarmos aqui em... Mas dialoga com eles? Agora pouco, muito pouco. Temos uma mediadora cultural, que, ao abrigo de um projeto municipal, mas que poucos resultados práticos traz. Portanto, nesta fase, o diálogo é praticamente nulo, tenho a noção disso, e depois de várias ameaças, de vários processos e participações ao Ministério Público, apesar de governar para todos, compreenderá que a vontade, neste momento, de gastar uma soma avultada a realojar esta população, que muitas vezes não se porta como deveria, é pouca, e é uma opção política, pura e simplesmente. João Malheiro, relativamente à questão da habitação e desta estratégia local, pergunto se vai cumprir a estratégia local de habitação que está prevista. Por outro lado, o João defende menos burocracia, decisões mais rápidas em licenças e apoio a quem investe e cria emprego. Correto. Esta forma das decisões serem mais rápidas em licenças é uma das vias para que se construa mais habitação? Claro, obviamente. Mas, entretanto, gostaria de chegar aqui voltar um bocadinho atrás, que é assim, a estratégia local de habitação, que foi com a aprovação do IRU, estamos a falar de 6,8 milhões de euros. E foram 6,8 milhões de euros. Uma das questões é o que eu tenho a apontar é a falta de inércia por parte da Câmara, independentemente portanto, o João Fortes teve a possibilidade em 4 anos
resolver todos estes problemas e, de facto, em 4 anos, lá está, é uma questão de prioridades. As minhas são diferentes, claramente, e é aí que nós divergimos. Mas com claramente. com um orçamento tão curto também é difícil fazer algumas coisas, ou não? Mas repare bem, quanto mais tempo passar, mais cortes vamos ter e menos orçamento vamos ter disponível. Uma das estratégias a utilizar seria, e de forma imediata, eu assim que assuma funções, passa por acabar com o bike lota. E a forma que tenho de acabar com o bike lota, dando uma dignidade humana às pessoas que lá habitam, há verbas para se poder recorrer a casas móveis, por exemplo, que são condignas. Pode ser ligada à luz, pode ser ligada à água e, portanto, a Câmara tem que aí entrar a parte da facilidade também Mas do onde é que vêm licenciamento. essas verbas? Do IRU. Posso ir buscar as verbas ao IRU. Aliás, eu teria optado há muito mais tempo por fazer esse tipo de... ia buscar as verbas ao PRR. E colocava essas casas móveis onde? Colocava essas casas móveis em sítios em que pudesse haver habitação. Facilitava era a questão do licenciamento. Porque nós sabemos que no Alentejo há um bocadinho aquela tradição há uma resistência em querer-se construir em alvenaria. Agora, eu acho que é preferível casas condignas e tentando manter a linha, porque uma casa não tem que ser preta ou castanha. Pode ser uma casa branca, exatamente como a traça do Alentejo. Branca, com as telhas vermelhas, mas dar com dignidade às pessoas condições de poderem habitar. E é a forma mais rápida de se acabar com o bike lot, porque vai contribuir, porque é uma das coisas que eu acho que é a Câmara, e aí é uma censura direta e clara à gestão camarária de João Fortes, mas não é só de agora, já vem do tempo do PS, o PS esteve lá 28 anos. A questão é esta, há falta de planeamento. E o planeamento passa por conjugar todos estes fatores que eu considero prioritários, a segurança, a habitação, a saúde é outro problema. E, portanto, o investimento. Com a insegurança, para mim, é dos pontos mais fortes e está muito associado à questão da habitação. O João Fortes, lembro perfeitamente, há 4 anos atrás, prometeu um investimento, os tais 6,8 milhões em termos de habitação. É óbvio que as pessoas que moravam nesses bairros de lata estavam à espera que isso acontecece. Não acontecendo, as pessoas revoltam-se. E é justo. Eu, se estivesse no lugar deles, também não gostava. E, portanto, isso vai originar a revolta, vai originar mais violência e vai criar um fosso maior, de facto, entre a comunidade cigana e a comunidade não cigana. E, portanto, eu acho que é das medidas a ser logo executadas, e quero que seja, começar por terminar logo com a questão do bike lot. E é possível adquirir essas casas móveis de uma forma extremamente rápida. Hoje em dia, essas casas móveis, um T3, um T2, consegue-se por 12 mil euros, 15 mil euros. E é agarrar nela e colocar lá. Fazer as ligações básicas e pronto. Em relação à habitação ainda, todas aquelas casas que se encontram devolutas, todas aquelas dezenas de casas que existem pelo Conselho de Mourão, acho que em fase secundária devem de ser recuperadas, até depois para fazer uma requalificação da habitação dessas e de outras pessoas. Isto é o que é a minha opinião em relação à habitação e acho que é urgente mesmo. Muito bem. João Fortes, vamos entrar aqui também noutro... Posso apenas fazer aqui um pequeno parênteses? 30 segundos, só porque já passou meia hora e ainda não saímos da questão da comunidade cigana e convém... É só para, sim, com certeza. Falarmos noutras coisas. Muito rápido. Dizer que esta Câmara Municipal reabilitou fogos que estavam devolutos, que por propriedade do município, realojou 4 famílias. Quantos fogos é que foram reabilitados? 4 fogos foram reabilitados em cerca de 80 mil euros. Aprovámos um outro fogo habitacional por opção deste Executivo. Ficou afeto à casa de função de professores deslocados, pagando uma renda condicionada. Garantimos também, através da criação de um regulamento inexistente até aqui, um projeto chamado Melhorias Habitacionais, que tem levado a muitos idosos pequenas reparações, como torneiras, portas, caixilhos. Aprovámos este regulamento de atribuição da habitação, como
havia dito, e dessa atribuição de habitação, só estas 4 famílias é que concorreram. Significa que todas as outras famílias são de facto de etnia cigana. Batemos só num problema técnico. Por acaso, estamos agora a rever o regulamento jurídico de edificação do município, a par do PDM. Deve ir à próxima reunião de Câmara. E por acaso aqui abre-se a porta à possibilidade das construções modulares, algo que era impossível até aqui. No entanto, como volto a referir, é algo que terá que ser feito, não é uma prioridade no meu mandato. Foi mais prioritário apoiar mais as freguesias, criar uma creche, modernizar os serviços, criar um co-work, do que garantir habitação para aquelas tem consequências. famílias. Uma das consequências terá sido a revolta da... E nós temos que lidar com elas. Certo. E nós, enquanto autarcas, temos que lidar com elas. Exatamente. São opções, já marcaram as vossas diferenças, para si não é prioritário, para si também, João, é prioritário. Vamos avançar para outro tema que tem a ver com a questão da demografia e da economia do concelho. Mourão é um concelho pequeno, algo envelhecido, não é dos mais envelhecidos do país, mas ainda assim 26,8%, portanto quase um terço da população tem mais de 65 anos e o índice de envelhecimento está nos 166,1, o que significa que por cada 100 jovens há 166 idosos. Também não é dos mais altos do país, convém deixar isso referido, mas é um concelho que está muito dependente dos serviços públicos, do turismo, Alqueva, as atividades também ligadas ao campo. Portanto, há uma necessidade de criar emprego fora daquilo que são as épocas sazonais, o pico de verão, a época balnear. Tem alguma estratégia para isso, para atrair mais pessoas ao concelho que queiram lá ficar? É a grande missão, é a grande dificuldade que temos tido. É a sua prioridade? O emprego, o pleno emprego é para mim prioritário. Isso é que garante confiança na vivência com então, como é que quer fazer isso? Eu queria lhe transmitir que esta Câmara Municipal e eu, enquanto Presidente de Câmara e na altura enquanto candidato, prometi algo que me parecia muito sensato, que era baixar os impostos municipais. Isso foi alcançado não só para as famílias, mas também como para as empresas. Neste momento isentámos de derrama as microempresas e diminuímos de 1,5%, o máximo legal, para 1% o imposto a aplicar às empresas, a derrama estadual. E diminuímos também a participação variável de IRS para as famílias e aplicámos o IMI familiar até ao máximo de dedução previsto em lei, que neste momento para 3 filhos vai até 145 euros. Ou seja, queríamos fazer uma aposta clara ao prescindir de recursos da autarquia financeiros, porque deixámos de ter tanta receita como se tinha no passado com a aplicação dos impostos mais altos, numa mensagem clara. Queremos pessoas em Mourão, queremos empresas em Mourão. Conseguimos isso. Se analisarmos os dados, percebemos que de 21 até 24 houve um acréscimo de 6% a nível do número de empresas criadas com sede fiscal no concelho. É pouco, traduz-se ainda em pouco, até porque não estamos a conseguir reconverter alguns perfis de pessoas em idade ativa que estão desempregadas para as novas necessidades do mercado privado, nomeadamente o turismo. Sim, já vamos ao turismo. A proximidade da Espanha é uma oportunidade. Era isso que eu lhe perguntar, se é uma oportunidade ou se é um desafio? É uma oportunidade e até aqui já acontecia, o intercâmbio económico é considerável. Portanto, devemos vê-lo como uma oportunidade. O que é que eu julgo que tem estrangulado Mourão a nível do desenvolvimento empresarial? Tivemos a infelicidade, por um lado, de Alqueva ter rompido com a maior unidade industrial que lá existia, a Portecel. Na altura, a tutela havia prometido que seria reposta essa justiça com a criação de uma nova unidade industrial, que nunca aconteceu. Foi criado o edifício, neste momento está lá uma empresa de exportação de vinhos, mas a nível de postos de emprego criou apenas 20. Portanto, o Alqueva trouxe, passado muitos anos, a oportunidade turística. A manutenção do desenvolvimento industrial que lá existia, esse perdeu-se. Eu vejo Mourão neste momento deve estar vocacionado para a parte hídrica, claro, o aproveitamento de água de Alqueva. No entanto, este vem com um senão. Cada vez mais a agricultura hoje é mecanizada. Quando falamos no alargamento do perímetro de rega, que só existe na Freguesia da Luz, e temos vindo a lutar para que ele se expanda até Mourão, temos que ter noção que, face a este investimento e às culturas agrícolas que ali poderão surgir, o emprego que pode ser gerado não é proporcional, não será proporcional à mecanização que hoje está em vigor. Deixa-me ouvir aqui a perspectiva também do João Malheiro sobre esta questão. Há pouco falámos na questão da menor burocracia, que pode facilitar também a chamada de algumas empresas para o concelho. Pergunto-lhe, e o que é que pode fazer também concretamente
para que realmente as empresas fiquem e isso traga mais pessoas que vivam e, enfim, dinamizem a economia do concelho. Certo. Penso que não acabar por divergir também nesse ponto, para variar. E o que é salutar, não é? Portanto, haver várias opiniões e vivemos todos com a opinião de todos. Agora é assim, em relação à parte à questão do investimento e atrair pessoas, ou não deixar que os jovens fujam de Mourão, que também é um fenómeno tentado a ocorrer cada vez com mais frequência. Portanto, a forma de atrair, primeiro, para começar, eu entendo que não é com a publicitação de uma sala a receber investidores numa escola secundária que vamos conseguir atrair empresas. Portanto, claramente, o executivo, quem estiver à frente da Câmara, tem que agarrar nos pezinhos e tem que ir ter com os investidores, há eventos para esse efeito. O que está a dizer portanto, é que o atual Presidente da Câmara Mourão. recebe investidores numa sala de uma escola. Ainda a semana passada havia um anúncio, portanto, que estava disponível, quem quisesse, às tantas horas, podia-se deslocar à escola. Não é isso que está em causa. Esta Câmara Municipal criou o Gabinete de Apoio ao Empresário, que nem serve propriamente para investidores. Em relação a mim, esse apoio deve ser de outra forma. De facto, é só para dizer e ficar claro que esta Câmara criou um gabinete de apoio ao empresário, normalmente até serve mais para a população da terra que se quer lançar em negócios em nome individual, sendo que me cabe a mim, enquanto diplomata económico e autarca, reunir com os projetos de elevado interesse municipal. E isso tem acontecido e há pelo menos 3 grandes projetos de milhões de euros que estão já respondeu. Pronto, João, mas continuando. Eu vejo que uma das fortes hipóteses, e desde já ser o fundador nessa questão, é a criação da Associação Natural Queva. Portanto, lutar por um ecoparque devidamente reconhecido pela Unesco. Ser o fundador porquê? Para cativar todos os municípios, todos os concelhos que são banhados pelo Alqueva, portanto, nomeadamente, começando por Mourão, Reguengos de Monsaraz, Portela, Landroal e Moura, e levar a que seja apresentado esse projeto e desenvolver esse projeto, com a colaboração, inclusive, de técnicos da Universidade de Évora, que tem excelentes profissionais que poderão auxiliar nessa questão. E, portanto, é um desafio que eu até lanço desde já e é um trabalho que tem que ser feito. Mas isso não vai contribuir mais ainda para a questão do turismo no pico de verão? Ou seja, porquê é que eu lhe estou a fazer esta pergunta? Muito provavelmente, se estiver a chover, as pessoas não vão dar caminhadas nesse ecoparque que é fazer. Muito provavelmente, estou aqui só por um cenário em cima da mesa, há pessoas que o fazem, levam aqueles impermeáveis, sapatilhas, botas e vamos embora. Olha, a minha mulher neste momento está a caminho de Santiago Compostela e tem apanhado chuva. Pronto, por isso é que eu lhe estou a dizer, há gostos para tudo. Mas se ao fazer esse investimento, não se está a agravar mais aquela questão da sazonalidade e da não criação de emprego fora daquilo que é a época balnear. Não, porque isto que eu acabei de dizer, portanto, isto é um projeto que eu apresento, mas também apresento outros. Foi até sugerido, salvo erro, no início de mandato, já o João Fortes era Presidente de Câmara, um campo internacional de escotismo, que acho que é extremamente interessante. Teria que haver um investimento por parte da Câmara apenas de infraestruturas básicas, porque o resto, como toda a gente sabe, os escoteiros constroem. E portanto, mais uma vez, esse campo internacional, estamos a falar de escoteiros de todo o mundo, tanto a nível terrestre como a nível aquático, aproveitando o recurso e o grande lago que é o Alqueva, e portanto isso ia trazer segurança, ia trazer movimento, ia atrair, como sabe, os escoteiros têm as suas atividades, esteja a chover, esteja sol, seja inverno, seja verão. E, portanto, isso vai atrair também uma grande parte da população. E, além disso... E atrai empresas e emprego? Atrai pessoas e, em relação às empresas e emprego, já referi que deve-se ir à procura e há meios próprios para isso. Mas, ao atrair pessoas, automaticamente as pessoas começam a conhecer. Mais pessoas vão conhecer Mourão. Os pais dos escoteiros podem ser investidores. E, portanto, é uma forma de atrair população, neste caso circulante, mas que vai trazer vantagens para a economia, porque Mourão tem a grande alternativa de Mourão, ou é a parte de turismo, ou então, que é uma das áreas que eu acho que é importante, e eu farei no dia em que for Presidente,
é ir atrás de empresas e de investidores que apostem na tecnologia de informação, no audiovisual, porque devido à distância que existe dos grandes centros, Mourão, e eu entendo que Mourão é lindíssimo, e portanto as pessoas conseguem ter, aí são empresas que não precisam dos meios que é necessário em grandes centros. Portanto, em Mourão podem as pessoas perfeitamente... Olha, uma das ideias é o vosso canal de televisão até colocar lá as vossas sedes para poder trabalhar. Vocês para poder trabalhar não precisam... Já estamos a dar um grande passo ao fazer uma coisa que nunca foi feita. No dia em que eu for Presidente da Câmara vou convidá-los, de certeza. Porque acho que é uma excelente ideia. Cá estaremos. Obrigado. Entretanto, também é importante a criação do Centro de Reabilitação de desportistas profissionais. Então, a gente sabe que temos o período de competições em que as pessoas precisam depois de fazer a sua recuperação e aproveitando a questão da água, acho que é extremamente importante avançar com este desenvolvimento deste centro de reabilitação, porque há todas as condições, temos a água, temos uma vista espetacular e, portanto, acho que... e mais, lá está, fora da questão de ser no verão, exclusivamente. Portanto, as competições vão ocorrendo em várias fases do ano e, portanto, atrair esses... Outra questão também, eu acho que é, e um bocadinho associado a este centro e este ecoparque, é atrair os desportos náuticos. Acho que é fundamental e está completamente desaproveitado. Mourão só tem uma praia fluvial, que está virado, é o que está mais virado e tem uns caminhos, foi agora inaugurado. Curiosamente, antes das eleições normalmente são inauguradas muitas obras. E tem bandeira neste azul. Caso, como? Tem bandeira azul, essa praia fluvial. Exatamente. Qualidade de ouro em 2025. Exatamente. E é lindíssima. E o convido desde já, quem está a ouvir, que deve visitar. Agora... Para concluir, por favor, João. Temos que virar Mourão para a componente do Grande Lago. Aproveitar os recursos que lá temos. E a vista e mais. Durante, se calhar dos concelhos que têm um maior período de boas temperaturas e não é o problema. E altas temperaturas também. E altas temperaturas. João Fortes, vai convidar o Conta Lá para estar lá? Com certeza. Estou a brincar consigo. Era só porque tinha feito esta referência. Até porque há 2 anos inaugurámos o Cineteatro. Já está a copiar as minhas ideias. Já. Há 2 anos inaugurámos o Cineteatro. Mas com essa estamos nós bem. Haja mais conselhos a fazer o mesmo. Claro. Depois eu deixo a decisão para quem manda, que não sou eu. João, vamos olhar um bocadinho nos 10 minutos que nos faltam para a questão da água. É uma questão comum em todo o Alentejo. Noutros debates, noutros conselhos, há sempre problemas da rede, porque são canalizações muito antigas, são reabilitações, vamos dizer assim, ou renovações, melhor dizendo, que implicam muito dinheiro para ser gasto e tem havido problemas, algumas interrupções pontuais no abastecimento, também rupturas na rede, que levou a própria Câmara a fazer avisos públicos e apelar a um uso moderado e responsável da água. Vocês têm municípios, intervenções de reparação no município, mas persistem essas perdas e a necessidade de substituir troços antigos. Tem metas? Consegue dizer o que é que já vai melhorar nos próximos meses, nos próximos anos? Posso apenas dar nota de um reparo em relação ao anterior ponto. Aqui, de facto, parece claro que divergimos. Apesar do município ser promotor de muito investimento público, inclusive nestes últimos 4 anos, a nível de investimento bruto, foram cerca de 5 milhões de euros. Temos comprometidas já verbas para o futuro quadro comunitário, mas não tem essa perspectiva, diria estatizante, que é definir projetos estruturais para que sejam esses próprios projetos a dinamizar a dinâmica empresarial. Eu acredito nesta livre vontade dos empresários procurarem o território consoante as suas valências. O Mourão tem, de facto, muitos ativos que podem ser aproveitados. Tenho sido um diplomata económico e temos 3 grandes projetos: Herdade dos Mercadores, Herdade das Ferrarias e um projeto de turismo de saúde muito próximo da zona industrial de Mourão, que poderão surgir, e estamos a falar de cerca de 200 postos de trabalho. Água. Um tema problemático, e nas 3 freguesias, curiosamente. E talvez a freguesia de Granja, que é a segunda maior... 2 minutos, por favor, 2 minutinhos. É difícil. Eu sei. O que é que se passa? Não posso estar mais, senão depois fica em desvantagem de tempo. A gestão
da rede em baixa é do município. Estamos a falar, no caso de Mourão e de Granja, de infraestruturas que têm mais de 60, 70 anos. Apesar de termos continuadamente feito um trabalho de seccionamento e de substituição de algumas condutas mais antigas, é normal que outras a isso ainda não tenhamos lá chegado. E esse trabalho já vinha sendo feito de trás. E vai continuar a ser feito? Vai continuar a ser feito. Temos dúvidas. O que é que acontece? Nós conseguimos cabimentar no Pacto de Coesão cerca de 1 milhão de euros para a reabilitação das infraestruturas em Granja e em Mourão. Não sabemos se o organismo gestor, tendo em conta o nível de perdas que nós temos superior a 40% e o facto de termos um preço do custo de água inferior àquilo que é a determinação da ERSAR, por uma questão de justiça social, porque o preço nunca foi sendo atualizado e temos mantido o preço abaixo da tarifa de equilíbrio da operação, não sabemos se o organismo gestor nos vai autorizar a fazermos este investimento. Se não autorizar, vamos ter que continuar nós próprios, pelos nossos meios, a fazer estas reparações. Só uma nota breve. Na Aldeia da Luz, que supostamente seria a aldeia que teríamos menos problemas, uma aldeia que tem 20 anos, muitas vezes temos perdas de água superiores a 60%, talvez por erros de construção, falta de fiscalização, e temos tido momentos dramáticos. No pico do verão é quando sentimos mais dificuldades. Certo. João, última pergunta, não vai falar mais a seguir a esta pergunta, que é, se for reeleito Presidente da Câmara Municipal, qual é a primeira medida que vai tomar? Uma medida concreta, visível? Vamos inaugurar a creche municipal, que está praticamente concluída. Isso é uma medida porque já foi feita. Não, é absolutamente estruturante para o Concelho de Mourão, até para inverter a demografia. Se não for reeleito, o outro Presidente vai Não, eu ainda vou lá passar antes das eleições. Gosto dessa prerrogativa, felizmente. O nosso grande objetivo e desígnio é conseguir executar com eficácia o próximo quadro comunitário, onde temos alguns projetos estruturantes e não podemos perder mais tempo, até porque o horizonte é curto. Muito bem. O João Malheiro, quer responder à questão da água ou quer já dizer qual é a primeira medida que vai tomar? Muito rapidamente. Quadro comunitário, próximo. Ir buscar verbas, o máximo de verbas possível, e requalificar todos os ramais de água que existem. Tem noção do investimento? Não. Que é preciso? Não tenho o levantamento feito. Devem ser alguns milhões, no mínimo. Mas é por isso que existem os fundos comunitários. E tentar ir buscar o máximo. Porque só com as verbas da Câmara é impossível. Mas considera que a Câmara tem feito uma boa gestão dessas reparações faseadas? Assim, tem sido uma prioridade, ou uma das prioridades da Câmara. Eu penso que é uma situação que tem que se avançar no todo. Porque nós reparamos o ramal aqui, mas o anterior ou o posterior, quando este está reforçado, a pressão aumenta e vai arrebentar o outro a seguir, e andamos o resto da vida nisto. Portanto, tem que ser uma intervenção global, e aí tem que se buscar, de facto, um grande montante de dinheiro, e por isso é que existem os fundos comunitários. Muito bem. Primeira medida que vai tomar se for eleito Presidente da Câmara? Eu sei, mas tenho que fazer a pergunta na mesma. É acabar com o backlot. Muito bem. Acho que é importantíssimo para a segurança, é importantíssimo para repor a dignidade humana. Acho que é importante. Ainda que acho que é contra a ideia do meu partido. Eu não acho. Eu questionei se era. É diferente. Eu aqui não acho nada. Eu aqui só questiono. João Forte, João Malheiro, muito obrigado. Vou dar nota ao nosso CEO, Sérgio Figueiredo, que os dois fazem um convite para Acontalar ir para Mourão. Eu fui o primeiro. Então... Já foi uma ideia de tirar a cópia eu transmito essa ideia ao Sérgio Figueiredo, não há problema nenhum. Atenção, eu nem sequer sou político. Pois olha, eu também não. Eu é que não sou mesmo. Obrigado aos dois, muito obrigado mesmo. Obrigado. Continuo com o Conta Lá, estamos a percorrer os concelhos de norte a sul do país de Portugal continental, a levar até si o debate do seu município. Continuem connosco, estamos a contar Portugal.